Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Aprovado o cadastro único para pessoas com autismo, medida visa ajudar na elaboração de políticas públicas. Frente Parlamentar vai debater tarifa zero no transporte coletivo de Porto Alegre. E ainda, capital amplia número de atividades econômicas liberadas de alvará para funcionamento. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, recebemos a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Secretária, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença, tudo bem? Obrigada, é sempre um prazer falar com você. Secretária, pedimos a sua presença aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um decreto, que foi assinado ainda em janeiro e que amplia o número de empresas que podem atuar na cidade sem precisar de alvarás, para dar o funcionamento inicial. Um pouquinho, sobre o que isso significa, em termos de desburocratização aqui na cidade. Claro, a gente, na verdade, foi aprovada uma lei ali por maio, junho, então a gente fez a Lei da Liberdade Econômica 2.0, em que a gente deu uma atualizada em quais eram os nossos gargalos e colocou e ampliou o número de atividades naquela ocasião para 779 atividades. Então, naquele momento, ali em julho, Porto Alegre foi considerada, pelo Ministério da Economia, a cidade com o maior número de atividades de baixo risco do país. O que a gente fez? A gente tirou, eu brinco que a gente limpou o grosso. Então, a gente passou para 779 atividades das 1.300 atividades que existem, que são os quinais. Revisitando, então, de julho até dezembro, a gente fez ainda um estudo de que das outras atividades a gente ainda poderia fazer uma adequação do risco. E daí a gente conseguiu mais essas 100 e poucas atividades, fechando em 830 atividades. Então, Porto Alegre se mantém na liderança, como a cidade com o maior número de atividades de baixo risco, e a gente realmente fez esse refinamento. Então, principalmente em uma colaboração junto com a vigilância sanitária. Então, a gente adequou o risco sanitário de algumas atividades, o que fez com que as atividades baixassem o risco, como peixarias, podólogos, enfim. Então, a gente agora, acredito que a gente está realmente assim na fronteira do conhecimento, com uma atualização, com uma legislação bem atualizada, com rigor, mas também com flexibilização, porque a gente quer que as pessoas cumpram a legislação. E acho que a gente está bem avançado nessa questão de liberdade econômica. Em suma, secretária, isso significa assim, uma facilitação no processo burocrático, de abrir a sua empresa, de fazer com que ela funcione, Isso. Então, isso melhora, porque tu tem mais liberdade naquele processo, é isso, tu tem menos papelada. O que acontece? Enfim. A gente tem hoje 3 classificações de risco, Então, são atividades de baixo risco, médio risco e alto risco. As atividades de baixo risco, elas são abertas, a empresa é aberta totalmente online, sem custo algum, e elas não precisam de alvará para funcionar. Então, o empreendedor ele só precisa abrir sua empresa, ele não precisa de qualquer autorização da prefeitura para isso, e não tem qualquer custo. Essas são essas 830 atividades. Isso representa 83% das empresas da cidade, mais de 70% dos empregos. Então, realmente, é a grande maioria das empresas que a gente tem aqui. Médio risco é um pouquinho diferente, Médio risco, então, ele abre, mas ele vai precisar da fiscalização, ele vai ter um alvará provisório até ele ter fiscalização, enfim. E daí o alto risco não. O alto risco ele só vai poder abrir após a fiscalização, Então, o poder público vai lá, fiscaliza tudo certinho e ele pode abrir. Então, a gente tem esses 3 graus de risco, Para citar algumas atividades, secretária, a senhora já citou algumas que entraram agora nesse rol, Peixarias, que outras atividades? Assim? O que a gente tem? Assim, alto risco é casa noturna, boate, asilo, creches, que é assim, alto risco de incêndio, alto risco sanitário, realmente o risco da atividade é grande. Também muita atividade industrial, porque indústria tem um potencial de risco maior. Médio risco, basicamente, a gente diminuiu bastante o médio risco, então ele ficou bem enxuto, são cerca de 100 quinais, e a gente trabalhou bastante, reduzindo de médio para baixo, essas novas, são de médio para baixo. A gente tem ainda alguma coisa como supermercados, algumas coisas específicas assim, na questão realmente mais de vigilância e de incêndio, para bombeiros.
E baixo risco é a grande maioria. Então, baixo risco é restaurante, as peixarias que entraram agora, mas é comércio de roupa, enfim, a grande maioria, atividades administrativas, tudo isso, escritórios, tudo isso é baixo risco. A senhora citou, né, que o número, né, de atividades passou por 830 de um total de 1.300, né, que se tem, né? É uma previsão de se avançar mais ou chegou nesse limite de acordo com os critérios, né, para ser considerado de baixo risco? Não, eu acho que a gente está, hoje Porto Alegre está muito atualizado na legislação, né? A capital do país com o maior número de atividades de baixo risco, sempre com um trabalho responsável, porque a gente não pode baixar todas as atividades indiscriminadamente, né? A gente precisa entender quais são as relações e realmente a correspondência do porquê ela tem esse risco. Acho que agora a gente está com um trabalho bem feito, claro que sempre tem espaço para melhorias, mas acho que agora a gente realmente está bem atualizado e bem condizente com o que a gente poderia flexibilizar. Acho que agora o nosso desafio é orientar a população, mostrar o que significa esse baixo risco, o que significa o alto risco e qual é a legislação que a pessoa precisa cumprir, né? Porque a gente acredita também que o desafio do poder público é uma orientação correta, né? Muitas vezes a pessoa não está cumprindo o alvará, não está cumprindo a legislação porque ela desconhece da legislação. Então agora acho que o nosso desafio é muito mais de orientação para que o empreendedor esteja dentro da legalidade. É que, na verdade, essa legislação ela desobriga o alvará inicial. Desobriga o alvará, mas ele tem que cumprir todas as leis. Exatamente, né? Ele tem algumas regras que ele precisa obedecer. Isso, ele não precisa da permissão do poder público para trabalhar, então ele vai abrir. Agora, se ele não estiver cumprindo as leis, obviamente ele será autuado. Baixo risco e médio risco, ele será primeiro orientado, a fiscalização vai lá orienta, diz, isso está equivocado, tem X dias para arrumar, né? E daí, alto risco, ele é autuado imediatamente, né? Mas então, também a fiscalização com esse poder orientativo, orienta, dá um prazo para adequação, não cumprindo, aí sim a gente autua. Essa fiscalização passa pela vigilância sanitária e corpo de bombeiros também? Vigilância sanitária, corpo de bombeiros, SMAMUS na questão do ruído, poluição sonora. Então, né, a fiscalização é bem ampla. Certo. Secretário, um outro desafio, né, que tem, porque essas de baixo risco, a gente, o nome já remete, né, que são pequenas empresas, na verdade, né? Sim. Como é que, se isso é uma preocupação também nesse processo, né, de que mais empreendedores possam ascender, né, na economia da cidade, do ponto de vista de durabilidade dessas empresas, né? Porque muitas vezes o pessoal abre, caminha um pouco e daqui a pouco fecha, porque não tem uma orientação como fazer isso, né? Como lidar com o próprio processo econômico, né? E justamente a gente tenta a flexibilização e todo esse caráter orientativo é justamente para fazer que a empresa ela tenha uma relação mais saudável com o poder público, que a gente atrapalhe menos esse empreendedor. Então, no momento que a gente não tem taxa para abrir empresa, ele é fácil, ele é online para se formalizar, a gente pretende trazer as pessoas para a formalidade. Porque as pessoas, por que elas não se formalizam, trabalham de forma informal? Porque elas acham que é caro, que é demorado, que não vale a pena. Então, a gente está tentando tirar todas as amarras para fazer que as pessoas se formalizem e para que elas tenham, né, uma vida empresarial, uma vida empreendedora mais longa. Então, a gente também tem trabalhado na questão de redução de impostos, enfim, mas sempre com esse viés de fomentar o empreendedorismo e facilitar a vida do empreendedor. Para ela ter uma durabilidade, né? Não basta abrir e fechar no ano seguinte, né? Mas no momento que a gente facilita a abertura, a gente acha que muitas empresas que são informais, porque as pessoas trabalham de forma informal, começam a se formalizar, se formalizando é mais fácil o acesso a crédito, enfim, é um ciclo virtuoso, né? Secretário, e esse segmento, né, do baixo risco é de grande potencial para a cidade, né? A senhora citou, né, que é a maioria, né? Então, digamos, essa gama, né, que movimenta a economia da cidade, né? Sem dúvida, Porto Alegre é uma cidade de serviço, né? A gente não tem aqui um parque industrial significativo. Como eu falei, alto risco geralmente é a indústria, né, com maior potencial ofensivo. A gente é uma cidade de serviço e bar, restaurante, loja de roupas, contabilidade, todas essas questões de serviço geralmente são baixo risco. O que vai ser médio risco? Um consultório odontológico, um consultório médico com procedimento, alguma coisa mais específica. Mas realmente uma coisa mais ligada à saúde. Todo o leque de serviços, em sua maioria, é baixo risco. Então a gente também fomenta a vocação da cidade, né? E empregos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente teve agora o anúncio, né? A gente criou novos empregos em 2023, cerca de 15 mil novos empregos. Então, são 15 mil novas pessoas sendo empregadas na cidade, né? Vagas que não existiam antes. Então, realmente, eu acho que tudo isso é trabalho dessa desburocratização, dessa
tentativa de facilitar a vida do empreendedor para que ele seja mais próspero. Para quem está nos acompanhando, secretária, para quiser saber se o seu ramo de atividade está nesse rol, né, que foi desburocratizado, basta entrar no site, né, da prefeitura. Basta entrar no site, a gente tem a sala do empreendedor, que é a sala de atendimento presencial da secretaria e da prefeitura, que faz todo o atendimento aos empreendedores, então seja eles localizados, sejam eles ambulantes, sejam eles que querem ter acesso ao microcrédito, que é a operação de crédito da prefeitura, né, sem juro, tudo isso na sala do empreendedor, que é na Júlio de Castilhos, ali na frente do Mercado Público, mas também tem tudo no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ali a pessoa coloca o KNAI, coloca a atividade e a gente já vai saber se ela é baixo risco, alto risco e o que ela precisa para se licenciar, caso ela seja uma atividade de médio e alto risco que precise de licenciamento. Certo. Secretário, só para encerrar aqui a nossa entrevista, isso daria também um outro programa, né? Mas só para aproveitar a sua presença aqui, expectativa para o turismo, né, nesse 2024 aí. Sem dúvida. A gente tem visto o turismo uma vocação importante da cidade, né? 1 a cada 8 empregos são no setor de turismo. Hoje ele representa 10% do PIB da cidade, então realmente Porto Alegre está se colocando como uma cidade de atração turística. A gente já tinha um turismo de negócios, a gente está começando a também explorar o turismo de lazer. Mas o turismo também, várias atividades do turismo entram em baixo risco, então também, são atividades de baixo risco, né? Então também são gatilhos para que as pessoas formalizam e tenham, enfim, uma atividade comercial mais próspera. Tá certo. Vem aí atividades grandes aí, né? Eventos grandes, né? Eventos Soft Summit grandes. na sequência, então já... Isso, a gente teve 2023, né? O melhor ano da hotelaria, desde que se começou a contar, que foi 1995, então 2023 foi o melhor ano de hotelaria, em 20 anos que a pesquisa é feita, e a gente está com expectativas que 2024 seja ainda melhor. Muito bem, a gente conversou aqui na abertura do Jornal da Câmara de hoje com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Secretária, muito obrigado pela presença, bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Obrigado, secretária. Bom, seguimos agora com informações do Legislativo. A Câmara aprovou nesta semana projeto que prevê a criação de um cadastro único para pessoas com transtorno do espectro autista. A medida visa reunir informações que possam ajudar na elaboração de políticas públicas. Conforme o projeto, o cadastro será constituído a partir de informações coletadas por hospitais, clínicas e unidades de saúde em que as pessoas com transtorno do espectro autista já recebam atendimento. Segundo a proposta, os dados também serão obtidos com instituições que prestam assistência ao público portador desta condição. O texto da matéria foi encaminhado pela vereadora psicóloga Tanise Sabino, do PRD. Porque entendo que nós temos que ter, então, mais um centro de autismo para crianças e mais um para adultos, como a gente tem chamado Certa Mais, que seriam para pessoas acima de 12 anos. Mas isso também passa por sabermos de quantos autistas nós estamos falando aqui em Porto Alegre. De acordo com a autora do projeto, o objetivo da proposta é identificar as pessoas com transtorno do espectro autista para, com base nas informações unificadas, pensar políticas públicas específicas para os setores de saúde e educação. A emenda 1, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, também foi aprovada. Ela inclui no cadastro os portadores da síndrome de Down e do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O Legislativo também aprovou a criação de frente parlamentar em defesa da tarifa zero no transporte coletivo da capital. A proposta foi aprovada pelo plenário com 21 votos favoráveis e 10 contrários. O texto justifica a necessidade de implantação de um sistema de tarifa zero no município para incentivar o uso do transporte coletivo e auxiliar os cidadãos que não têm condições de se deslocar pela cidade. Conforme a proponente, a iniciativa já é uma realidade em mais de 100 municípios e estados como São Paulo. A gente entende que é uma forma de garantir mais transparência, subsídios em âmbito do município, do estado, da União e também uma qualificação do transporte na cidade, porque todos ganham. Hoje o transporte ele é medido, aferido pelo índice de passageiro por quilômetro rodado e a tarifa zero, ao vir o subsídio, muda esse vetor e coloca na quantidade de ônibus circulando na cidade. Então não é a quantidade de pessoas que tu carrega e aí tu superlota os ônibus para ganhar mais recursos em cima disso, né? Essa é a lógica das empresas atualmente. Mas tu consegue buscar aí 200, 300 frotas rodando por dia e nesse sentido qualifica, né, o transporte de toda a cidade. Menos emissão de carbono, menos acidentes, menos tempo no trânsito.
Outra proposta aprovada, esta de autoria do vereador Ramiro Rosário, do PSDB, corrige informações sobre logradouro na capital. A Avenida Guido Mondim, no bairro São Geraldo, saúda o industriário Guido Mondim, pai do político Guido Fernando Mondim. Entretanto, as placas que denominam a via colocam o filho, senador Mondim, como homenageado. A proposta do parlamentar busca retificar a confusão a pedido da família. Para isso, os dizeres industriário e benfeitor do 4º distrito devem ser incluídos nas placas, fazendo referência ao pai, que é de fato o homenageado com o nome da avenida. O plenário ainda aprovou moção de repúdio à CE Equatorial. A proposta foi encaminhada pelo vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. O requerimento do parlamentar afirma que os serviços prestados pela Companhia de Energia Elétrica na capital são péssimos. O vereador ainda cita a falta de capacidade de resposta frente a eventos climáticos, que ocasionam a falta de luz e de água para os porto-alegrenses. Janta acredita que há um risco de colapso por falta de energia no município, em função da baixa qualidade dos serviços da empresa. A moção de repúdio deve ser encaminhada ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e ao presidente da CE Equatorial. A usina do gasômetro deverá ser transformada em um complexo cultural. O espaço deve ser entregue à população até o final do ano. A previsão é da Prefeitura da capital. Nesta quinta-feira, o presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, do PL, acompanhou o andamento das obras no local. Falta pouco para um dos cartões postais de Porto Alegre abrir novamente suas portas. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, acompanhou uma visita à usina do gasômetro para conferir o andamento das obras de revitalização do espaço. Além de ser reaberto até o fim deste ano, o local também irá se tornar um complexo cultural. E aqui também fiquei muito feliz porque, além de ser entregue, a nossa secretária Ana Pelini fala que vai ser uma parceria, né? Vai buscar uma parceria, já existe hoje começa uma consulta pública para trazer um parceiro privado para ajudar a gerir e dessa forma dividir os custos, diminuir os custos da prefeitura, e a gente sabe que quando é uma gerência privada acaba tendo um melhor resultado com mais agilidade, e tenho certeza que vai ser uma grande obra de um espaço democrático, sem cobrar ingresso, que isso que sempre vão dizer, tem parceria, vai cobrar ingresso, já fica bem claro que não vai ser cobrado ingresso e vai ter várias melhorias aqui dentro para a população poder utilizar um espaço nobre da cidade que vai se somar a vários outros aqui para melhorar a qualidade aqui do nosso centro de Porto Alegre, nossa orla, atraindo turistas, trazendo renda para a cidade de Porto Alegre. Conforme a Prefeitura, o local será um complexo multiuso com 3 espaços culturais, além de terraço, ambiente para coworking e locais para alimentação. A gestão será feita de forma compartilhada com algum parceiro da iniciativa privada. Para isso, o Executivo abriu uma consulta pública que será analisada pelo Tribunal de Contas do Estado. Se o projeto receber o aval do TCE, em até 90 dias a Prefeitura poderá abrir o edital de ampla concorrência para definir o parceiro vencedor para ocupar o espaço. Bom, primeiro nós temos que terminar a obra física aqui, estamos fase final, depois de muitas dificuldades, muitas peripécias. Ao terminar da obra, nós vamos encontrar uma governança de dar uso desse espaço público até que chegue um parceiro definitivamente. E nós lançamos hoje essa consulta pública, que receberá contribuições, né, dos operadores, da sociedade em geral, do controle social da cidade. Bom, e depois isso vai para o tribunal e tem todo um rito para, né, você sabe que a parceria ela requer vários passos para a gente chegar lá, né? Nós escolhemos essa modelagem porque a gente entende que se o poder público vir tomar conta sozinho disso aqui, não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Teatro Elis Regina é de 90 e ele nunca abriu. Se ele fosse um parceiro, com certeza teria aberto. Então, eu acho que isso dá agilidade, o uso é público do espaço público, então ninguém vai poder deixar de estar aqui. Então esse é um caminho, né? E eu acho que devolveremos logo em seguida esse símbolo espetacular da nossa cidade. Durante a visita, a comitiva pôde verificar o andamento da obra física. Conforme o Executivo, o prédio, fechado desde 2017, está com 70% da revitalização concluída. Uma obra com investimento de 20 milhões de reais. De acordo com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, o novo plano de prevenção contra incêndios para a presença simultânea de 2.500 pessoas
já está aprovado. Nas questões de estrutura, nós estamos mais de 90%, mas no projeto, na elétrica, nós estamos aí avançando para como 30%, mas é um contrato de 3 meses e meio. Então nós acreditamos ainda que dentro do primeiro semestre nós vamos concluir toda a estrutura da usina. Porque agora existem duas obras, digamos assim, aqui, né? A estrutural, que é a da RAC, e a elétrica, que é a da Elmo, que nós contratamos para concluir. Então, para poder colocar, por exemplo assim, está colocado já em funcionamento o elevador, mas a estrutura elétrica dela ainda não está ali. Então, são duas obras que elas andam para e passo. A expectativa é que a usina do gasômetro seja aberta até o final do ano. Bom, mas para sair um projeto entre a concepção, o termo de referência e chegar a bater o primeira martelada, você sabe como é que é no Brasil. Então a gente tem feito um esforço gigantesco, mas não foi possível. A gente podia ter desistido, mas nós não desistimos. E não desistimos e não vamos desistir. Então, a demora, a gente pede desculpa, mas nós vamos entregar ainda dentro deste ano, na nossa gestão, a devolução desse prédio de mais uma obra que está há tantos anos na cidade e que nós temos compromisso de terminar. Por quê? Porque eu acho que o governo assume olhando para frente. Essas obras são de cidade, não são de uma gestão. E eu sempre olhei desse jeito junto com o Ricardo e é assim que nós vamos agir até o dia 31 de dezembro. Até o dia 18 de março, é possível contribuir com sugestões para o funcionamento da usina do gasômetro. A consulta pública está disponível no site da Prefeitura de Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!